vamos começar aqui o nosso programa, o Sem Tabus. Boa noite para você, boa noite para quem está aí do seu lado, mas boa noite para você que está sozinho também. Importa que agora a gente vai fazer um momento bem gostoso, uma aula, um momento de aprendizagem, de aprender coisas que talvez você nem tenha pensado que hoje seria o dia de aprender sobre elas, de pensar sobre elas. É hoje o dia que pode trazer para você muita diferença no seu dia a partir de amanhã. Então, fique muito à vontade aqui com a gente no Sem Tabus. Hoje nós vamos falar sobre as diferenças, os tipos psicológicos e a interferência disso na relação do casal. Olha só, o tema é longo, mas o que importa saber é que você precisa se conhecer, se auto-perceber, para que então a sua relação com o outro seja saudável, coerente, equilibrada. A história não começa com o que o outro me oferece. A minha história não se dá naquilo que o outro me traz e eu dou a ele um retorno. Não pode ficar só nesse jogo. É o que acontece aqui dentro. O que eu sou, quem eu sou, o que eu carrego, para que quando o outro me traga alguma coisa significativa, eu responda não a partir dele, mas de mim mesma, porque eu me mantenho sabendo quem eu sou. E o que na minha relação importa saber quem eu sou? Que tipo eu sou e que o outro é? Vamos aprendendo isso hoje, de volta aqui com a gente no Sem Tabus, a presença dela, queridíssima, nossa professora amada, a doutora Kedma Nascimento, bem-vinda. Ei, Darleide, olha, eu já estou me sentindo amada, de verdade. Mas é viu? verdade. Terceiro programa. É linda. Ouvindo isso, eu estou acreditando, né? Acredite. Boa noite, amigos. Vamos começar, então, a falar de tipos psicológicos. Nesse momento, a gente está falando da teoria junguiana. Jung foi um indivíduo cristão. Foi, na realidade, quem inventou a palavra complexo, quem veio da relação com Freud, criando uma nova linha na psicanálise, né? E ele foi quem mais aprofundou a questão dos tipos psicológicos. De que a gente está falando? Existem duas coisas importantes na personalidade para a gente considerar. Uma é o tipo psicológico. Se eu comparasse com uma célula, seria o núcleo da célula. É aí que começa tudo. E, além disso, eu tenho a dinâmica da personalidade, que tem uma série de variáveis que, inclusive, interferem sobre o tipo. Mas, no autoconhecimento, eu tenho que começar pelo tipo psicológico. E aí Jung fez 4 escalas. Como a gente pode ver, né, no slide que está projetado, são 4 escalas. Ele diz que a teoria dele é bipolar ou dicotômica. Por quê? Porque em cada uma das 4 escalas eu tenho 2 polos exatamente opostos. Esses opostos, né, ele conclui assim, as diferenças ou a diversidade existe. Mas para que elas não se transformem em conflitos, eu preciso entender que eu sou diferente do outro e o outro é diferente de mim. Segundo, eu preciso respeitar o fato de sermos diferentes. E terceiro, eu preciso usar isso complementarmente. E aí eu brinco dizendo, né? Na física, os opostos se atraem. Mas na relação dos seres humanos, os opostos se atraem apenas até a lua de mel. Até lá, por exemplo, né, um homem introvertido, ele namora, fica noiva, casa com uma mulher extrovertida e ele não para de olhar para ela contemplativamente e dizer, é tão lindo como ela fala sem parar, é uma gracinha. Quando eles voltam da lua de mel, ele já volta com 2 tampões nos ouvidos. E pensando assim, quando é que essa matraca vai calar a boca? E aí começam os conflitos. Porque, na realidade, eu me deixei atrair por aquilo que o outro tem e que não é natural para mim. Não é comum em mim. Mas depois que a gente faz o contrato, eu quero que o outro seja exatamente do jeito que eu quero. E aí a relação começa a ser, né, conflitiva. Se eu começar entendendo qual é o meu tipo psicológico, qual é o tipo psicológico do outro, já é um grande passo para eu respeitá-lo e para usar essas diferenças complementarmente, né? E isso é tudo que Deus quer. Então, nas 4 escalas que o Jung traz, ele traz uma primeira escala cujo tema é como eu me energizo, me motivo, porque ninguém me motiva. A motivação, né, vem da energização, a energia é minha. Se a coisa me interessa, eu canalizo a minha energia para aquilo que me interessa. Aí eu me motivei. Se não me interessa, eu não canalizo a energia, então eu não me motivei. Como é que eu me energizo, me motivo? Existe nos 2 polos opostos da escala, como a gente está vendo na tela, um lado que é de extrovertidos, o E, e o outro lado que é o I de introvertidos. Eles se motivam, se energizam de formas diferentes, opostas. Como é que é isso?
Então, os extrovertidos, eles se motivam, se energizam primeiro com pessoas, porque a energia deles é para fora. Então, o extrovertido teve um dia duro de trabalho, longo, difícil, conflitivo, né? Ele fica exausto. No final do dia, ele quer ir para onde? Mas ele vai para um lugar onde tenha gente. Não é porque ele vai beber, não é porque ele vai falar, não, às vezes ele está lá sozinho, mas ele está olhando gente, o restaurante está cheio de gente, o barzinho está cheio de gente, né? Onde quer que ele esteja, tem muita gente. E ele fica olhando a relação das pessoas, o som das pessoas, e aquilo vai energizando ele. Ele não precisa naturalmente conversar. Aliás, é um preconceito achar que o extrovertido fala muito. Não, ele pensa alto. É diferente. É diferente. A mesma coisa o introvertido faz, mas calado. Leva o mesmo tempo, está refletindo, concluindo, mas calado. Então, o extrovertido primeiro se energiza com pessoas, ele é gregário, ele é relacional. Segundo, ele se energiza com atividades variadas. Se você quiser matar um extrovertido, é simples. Você o coloca no almoxarifado, carimbando e arquivando o dia todo sozinho. No final do dia, você entra com atestado de óbito e ele cai. Não, ele precisa estar com pessoas em atividades variadas. O que são atividades variadas? Por exemplo, quantos livros um extrovertido lê ao mesmo tempo? 4, 5. Termina quantos? Nenhum. Aí ele está lendo o livro e ele já está olhando uma edição, ele já está conversando com alguém, ele está fazendo coisas variadas. E às vezes ele não termina tudo o que ele começa. E isso energiza ele. A rotina simplesmente desenergiza o extrovertido. E o cônjuge tem que entender isso, né? A terceira coisa que faz com que ele se energize, se motive, é estar num ambiente com coisas coloridas, movimentadas. Se o extrovertido estiver num ambiente fechado, ele acha que está na tumba e está na hora da morte, não é? Ele se desenergiza totalmente. Ele precisa de um ambiente aberto, ver a árvore, o vento balançando a folha, um carro vermelho que passou, uma pessoa vestida de azul. Isso é ótimo para ele. Cores vivas. Ele não gosta de tons pastéis, cores vivas. Não precisa olhar para minha roupa, né? E nem para o seu casaco, né, Darleide? Então, nós não somos discretíssimos. Estamos tão felizes. Isso é o extrovertido feliz. Ele gosta das coisas coloridas. Isso energiza. A energia é voltada para fora. O introvertido é o oposto. Mas eu queria dar um exemplo antes. A mulher extrovertida, por exemplo, ela teve o mesmo dia duro que o homem extrovertido. Ao final do dia, para onde ela quer ir? Para onde, amiga? Para o shopping. E necessariamente ela não vai comprar. Ela geralmente compra quando ela brigou com o marido e está com o cartão dele, tá? Mas ela vai lá por quê? Nas ruas do shopping tem gente, no Play tem gente, na praça de alimentação tem gente, nas lojas tem gente. Ela dá uma volta, vê gente, ouve som de gente. Vai para casa, ainda liga para a melhor amiga e fala assim, nossa, hoje eu tive um dia terrível. Eu estava tão mal, um caco no final do dia. Eu fui no shopping, dei uma voltinha, voltei tão leve. Então... Só ir ver gente, né? O introvertido, ou a introversão, que é o oposto, significa que a energia é voltada para dentro. Então, como é que ele se energiza? Na realidade, ele se energiza a partir do processo de reflexão. Então, ele quer ficar num ambiente sozinho, calmo, silencioso, onde ele pensa profundamente sobre emoções, sentimentos, as coisas que aconteceram no dia, o que ele leu, viu, e ele fica ali refletindo profundamente, e isso faz com que ele se energize. Então, o introvertido teve o mesmo dia duro, difícil que a extrovertida e que o extrovertido. Ao final do dia, para onde ele quer ir? Para casa. E eu costumo brincar dizendo assim, ele vai para casa, abre a porta avidamente, entra na sala e joga-se na poltrona igual um brócoli. Porque você já viu plantação de brócoli? O vento sopra norte, sul, leste, oeste, forte e fraco. E ele durinho, não se mexe, fica brocolizado na poltrona, fazendo de conta que está assistindo a um bom filme, está lendo um bom livro, ouvindo uma boa música. Não está, ele está refletindo. Aliás, e a mulher morrendo de raiva, porque o brócolis não faz nada. Não, ela está doida para ir jantar fora. E aí ela ainda fala assim, vamos jantar fora? Aí ele fala, você não chegou morta de cansada? Eu estou exausto. Não, mas eu já conversei ali com a fulana um pouquinho, estou ótima. Vamos sair? Então, o brocolizado é no sentido de, me deixa quieto, sozinho, eu preciso refletir. Muitas vezes,
A mulher do introvertido, ela fala assim, eu não sei mais o que fazer com meu marido. Porque eu já mudei, já coloquei mamão na alimentação, já coloquei ameixa, água não sei de que lá, tudo que é fibra, né? E ele entra no banheiro e demora, é uma prisão de ventre, né? Não, ele está lá refletindo, o banho é mais demorado, ele leva um livro para ler, né? E ela pensa que ele está com prisão de ventre. A extrovertida que não entende o introvertido, né? Ele só quer um ambiente sozinho para refletir. O lugar que ele encontrou foi o banheiro. Foi o banheiro. É o único que dá paz para ele, né? Então, vejam, amigos, as diferenças existem. Mas para que elas não se transformem em conflito, eu preciso entender, respeitar e usar complementarmente as diferenças. E é muito interessante, né? Por exemplo, o extrovertido, ele gosta de ambientes claros, iluminados, né? Gosta de ver tudo. Ele é curioso e está movimentando sempre, ele é um radar. Então, ele capta todos os estímulos do ambiente ao mesmo tempo. Ele conversa aqui, ouve ali. E o introvertido não, ele se foca numa coisa e quer entender profundamente aquilo. Tanto que Jung diz que o extrovertido é o gênio civilizador. Onde ele chega não precisa ser apresentado, todo mundo já conhece. Mas ele apresenta todo mundo, harmoniza o ambiente, deixa o ambiente, parece que a gente se conhece há 20 anos. O introvertido não. Ele pega aquilo que o extrovertido captou, aprofunda, gerando ciência, cultura. Né? São diferentes, são complementares. Deus fez assim. Mas eu não entendo isso e não respeito isso. Então, geram-se os conflitos. Eu preciso. Essa é só a primeira escala. Então, em vez de eles se complementarem, eles entram num ringue e eles Exatamente. O tempo inteiro travam uma incomoda o batalha. E isso acontece todos os dias na casa de alguém, né? Todos os dias os desencontros acontecem na casa de alguém. Que um dia decidiu estar junto, mas agora tudo contribui para estar separado. Exatamente. Não entendo. Então, por exemplo, se eu for agora para o casal, né, na relação sexual, o extrovertido, o homem, se for um homem, ele quer fazer o sexo, o amor, de luz acesa. Ele quer ver tudo, né? É fantástico, aquilo é uma delícia. Sem ser voyeurista, necessariamente. Né? E o introvertido, ele gosta de luz de velas, né, de meia luz. Ele quer um ambiente mais romântico, é isso. Deu para entender que tem que chegar a um acordo primeiro? Claro. Então, vamos colocar um abajur? Vamos. E do lado do extrovertido. Então, na teoria de Jung, o que mais temos a ver? Outros tipos? Temos. Como são 4 escalas, e cada escala tem um tema diferente. Isso aqui é profundo e abrangente na teoria dele. Tanto que é uma teoria que está fazendo 100 anos, praticamente. E ela continua a mais useful, se eu fosse, né? É a teoria mais aproveitada nas organizações em termos de tudo, porque ela venceu o tempo, ela é uma teoria de futuro. Essa foi a primeira escala, como eu me energizo, me motivo. Os extrovertidos fazem esse processo de forma oposta aos introvertidos. Na segunda escala, ele muda de tema. Ele fala da percepção. O que é a percepção? É a forma como eu busco informações, como eu observo o ambiente externo e interno a mim. Eu posso estar conversando com você e me conscientizar de que eu estou com fome, de que eu estou com dor de cabeça. Então, eu estou olhando o meu ambiente interno, mas conversando com você que está no ambiente externo. E eu busco essas informações de forma interpretativa. Eu estou conversando com você, a mosca passa, eu já penso assim, tem lixo aqui, eu já estou conversando e procurando o balde de lixo. Interpretei. Busco a informação, quando eu obtenho, eu interpreto e aí eu me comporto. Então, o meu comportamento é resultado daquilo que eu observei e interpretei. A mesma coisa é a aprendizagem. Então, é uma escala diferente. O tema é diferente e ela é mais profunda. Então, os conflitos também serão mais acirrados. Aí, o Jung diz assim, os sensoriais, eles percebem de forma oposta aos intuitivos. Por quê? Os sensoriais, eles fazem esse processo de buscar informações através dos 5 órgãos dos sentidos. Então, no ambiente de sala, de escola, por exemplo, o sensorial, ele aprende visualmente. Ele memoriza todos os slides que foram passados ali na tela, tudo que foi escrito num flipchart ou num quadro. Ele memoriza de forma auditiva. O professor contou uma história, fez uma metáfora, contou uma piada. Ele presta atenção, ele é detalhista, né? Presta atenção e memoriza tudo que é significativo para os 5 órgãos dos sentidos.
Tanto que ele é também tátil, né? Um dos órgãos dos sentidos é a sinestesia. Onde é que eu vejo isso? O sensorial, ele sempre começa assim, viu, Darlene? Então, menina, deixa eu te contar uma coisa. Ele vive batendo em você. Junto do sensorial, você apanha. Apanha. E o intuitivo fica incomodado com isso. Gente, para com isso, né? Me larga, me deixa, me solta. Mas é a sinestesia. Ele fala, lindo o seu casaco. Já passou a mão. Ele toca, ele precisa tocar, né? Ele tem um olfato e uma gustação extremamente desenvolvidos. É um excelente sommelier. Ele consegue degustar um vinho e dizer assim, uva tal, safra tal, envelhecido de tal forma. Uau! O intuitivo, que é o oposto, mora em Gramado, vive em Canela, experimenta todos os licorosos, não sabe a diferença entre uísque e cerveja. É um dom do sensorial, né? Então, veja, por conta disso, o sensorial ele é prático, factual, detalhista, realista, pé no chão, vive no aqui e agora. E é uma pessoa de precisão. Tudo que ele faz, né, ele se foca nos dados relevantes. Um excelente benchmarking. Como se vai acontecer esse encontro, amiga? Então, essas duas diferenças? Porque o oposto dele, o intuitivo, está olhando sempre para o futuro. Ele está atrás de inspirações, de interpretações, de conexões, né, de possibilidades, de alternativas. Está sempre olhando para o futuro e quando ele prevê o futuro, ele entende o que, é que vai acontecer no futuro, que é visão, ele tem uma visão muito boa de futuro, ele aí é o workaholic, ele quer realizar agora, ele quer antecipar o futuro. O intuitivo é o workaholic. Por exemplo, quando ele se inspira com um projeto, ele vira noite e dia, ele não sente fome, não sente sono, não sente cansaço, e o projeto fica mirabolante, nossa, fantástico. Depois que termina o projeto, ele vai para a UTI com anemia, hipoglicemia, todas as ias, né? Porque ele não comeu, não bebeu, não dormiu. Bom, por falar em dormir, deixa eu falar para o pessoal ali de casa, não dorme, fica ligado, abre o olhão aí, a gente vai para o intervalo, já volta aqui, porque ainda há outros tipos psicológicos que você precisa saber, reconhecer, e quem sabe não é isso que você precisa saber para saber e conseguir definir aí esse teu relacionamento de modo que seja saudável, prazeroso, gostoso, feliz, como é o propósito. Logo depois do intervalo, a gente continua aqui com a doutora Kedma. Até já. Bem-vindo! Vamos continuar aqui a nossa conversa no Sem Tabus de hoje, falando sobre uma teoria muito especial que nós estamos aprendendo, ou recapitulando para quem já a conhece, a teoria bipolar de Jung, sendo apresentada hoje aqui no nosso programa pela doutora Kedma Nascimento. Ela já apresentou dois itens dessa escala apresentada por ele e agora ela continua. E daqui a pouquinho a seguinte pergunta. É interessante que duas pessoas muito diferentes estejam juntas ou é melhor que os opostos se atraiam e permaneçam? Será que você está com uma pessoa que é muito diferente de você e isso é que é o problema em questão? Ou você deveria entrar numa relação com alguém muito parecido, com os gostos, com as tendências muito próximas para que então isso seja a chave, o segredo da felicidade? Ela ainda vai responder isso para a gente aqui hoje. Doutora Kedma, vamos continuar o nosso estudo? Vamos. Antes de começar a terceira escala, eu queria fechar a segunda, a sensação e intuição, contando a historinha. Duas mulheres vão num jantar muito chique e lá é servido uma torta de palmito deliciosa, fantástica, diferente. Uma é sensorial, a outra é intuitiva. Então, uma está no aqui e agora, a outra é sempre voltada para o futuro, né? E aí, quem pede a receita da torta? A sensorial, porque o sensorial é mão na massa. E quando é que vai fazer a receita? Assim que chegar em casa. A intuitiva, já que tem a receita, pede uma xerox, aproveita, né? E guarda. Então, a sensorial chega em casa e vai fazer a receita. A receita diz assim, tire a pele de 50 gemas e bata 100 vezes para a direita. Ela faz ipsis literis, tira a pele da coa, né, e conta 1, 2, 3, 90, 100. Aí a receita diz assim, uma pitada de noz moscada para acentuar o sabor. Ela fala, que danado é pitada, isso é lá medida, porque ela quer precisão, pitada não é preciso. E daí a receita diz assim, 1/4 de colher de chá de bicarbonato para deixar a massa fofinha. Ela abre o armário e não tem. Ô, João, corre na farmácia, compra para mim bicarbonato. Mas por quê? São 11 horas da noite, porque eu estou com a mão na massa. E ela faz exatamente como manda o figurino. Daí,
corte as rodelas de palmito de 1 em 1 centímetro, né, para não se esfacelarem. Ela pega o paquímetro, mede de 1 em 1 centímetro, corta, prepara a torta, põe no forno e fica ansiosa esperando para experimentar. E o prazer dela é que aquilo fique exatamente igual à da festa, né, a precisão. Daí a torta assa, ela experimenta e faz aquele som. Ficou igualzinha da festa. Esse é o sensorial. A Intuitivo, um ano depois, vai fazer um jantar, ela se recorda da receita e vai fazer a receita. Aí a receita diz, tira a pele de 50 gemas, batendo 100 vezes para a direita. Ela vai tirar a primeira desajeitada, e escorrega assim, clara, gema, ela já pensa rapidamente. O que eu estou fazendo? Por quê? A casca tem cálcio, a clara tem potássio. Põe tudo no liquidificador, dá uma batidinha, não é? Põe na vasilha, tá bom. Aí, uma pitada de noz moscada. Ela abre o armário e não tem a noz moscada. Ela, a azeitona picada é a mesma coisa, né? E daí, assim, 1/4 de colher de chá de bicarbonato para a massa ficar fofa. Ela procura, não tem o bicarbonato. Ela fala, tem pó royal, olha aqui, 1 colher de sopa para ficar mais fofinha. E aí, corta as rodelas de palmito, porque a torta é de palmito. Ela olha, não tem palmito. Frango desfiado é a mesma coisa, não é? Então, o Intuitivo não repete a mesma coisa 2 vezes do mesmo jeito. Ele recria, inova, muda. Daí, essa torta, ela experimenta e fala assim, ficou melhor do que a da festa, só não é de palmito. Não tem nada a ver, mas é mais gostosa. Recria o tempo todo Intuitivo. Por falar nisso, você está olhando quais são as suas letrinhas? Estou. Porque ao final do programa eu quero que você me diga qual é o seu tipo psicológico, viu? Muito bem. Na terceira escala, eu mudo de tema de novo. Como eu tomo e implemento decisões. Então, aqui eu tenho os opostos. Os pensadores, você está vendo aí na tela que é um T. Não foi traduzido a propósito para não confundir com o nome das outras escalas. É T de think, pensamento, né? Os pensadores estão aí do outro lado, F de feeling, os sentimentais. Mas o sentimental aí não é aquele manteiga derretida, a pessoa que chora à toa, não. Que se emociona à toa, é o dom da apreciação, ou seja, a apreciação empática. É quando eu olho para o outro e entendo o que o outro está sentindo, vivendo e vou ao encontro dele. Né? Esse dom é especial. É dos sentimentais. Então, nesse caso, o que é o pensador? É aquela pessoa que analisa logicamente, decide de forma objetiva. E ele faz isso da hora que ele acorda até a hora que ele dorme, ele está analisando, e rapidamente, né? Às vezes parece até uma pessoa fria, que não tem sentimentos, porque ele privilegia a decisão dele na lógica. A lógica é fria. Não, mas ele tem sentimentos, emoções, como o outro tem. E o que é o oposto, que é o sentimental? É aquele que toma decisões e implementa as decisões baseadas nos valores e necessidades humanas. Então, um está voltado para a solução de problemas com uma eficácia fantástica. O outro está voltado para pessoas com uma eficácia fantástica. São opostos. Mas os opostos, né, eles são complementares. Enquanto eu não entendo, respeito e uso isso aí, vai gerar conflitos. E nessa escala, os conflitos, principalmente no casal, né? A mulher F. Você acorda hoje e fala, gente, há 15 anos eu não ouço, meu bem, eu te amo, hoje eu vou ouvir. E aí ela prepara o prato que ele mais gosta e se apronta, não é? Se arruma, e esperando que ele chegue e perceba aquilo. E aí seja uma noite romântica, não é? Que no outro dia a relação se recrie. E aí ele chega em casa, cansado, ele quer o banho, ele quer uma comida, né? E ela pergunta de novo para ele assim, meu bem, você ainda me ama? E ele fala assim, eu casei com você, óbvio. Se tem isso no outro programa. Então, ele fez isso pela lógica. A lógica é fria. E o F é valorização. Querem ver a diferença? O tato, por exemplo. Eu chego para você e falo, Darleide, esse blazer não ficou bem em você, isso é um T. Ele vai direto ao ponto. Então, bateu. Nossa, que feedback, né? O F falaria a mesma coisa dando uma volta. Darleide, aquele blazer que você vestiu sábado na igreja, por exemplo, nossa, te deixou linda. Você é inteligente, já entendeu que o de hoje não deixou. Mas olha o tato. Um vai direto ao ponto, o outro... Kedma, esse indivíduo, ele pode ir ao longo da vida aprendendo a ser mais sutil? Ah, que chique. Aí vem o Jung.
O Jung diz assim, meu primeiro desafio é entender qual é o meu tipo. Ok. E desenvolver essas letrinhas, que se chamam preferências, elas vêm no nível leve e as oportunidades educacionais me ajudam a desenvolver. Passa para o nível moderado, claro, muito claro. Quando está no nível claro, muito claro, eu instalei competências dessas letrinhas. Por exemplo, o extrovertido, que preconceituosamente eu acho que fala muito. Não, se está desenvolvida toda a extroversão, ele é capaz de olhar para o mercado e ver oportunidades e agarrá-las. Se não está desenvolvida, as oportunidades passam e ele não aproveita. Então, cada uma dessas letrinhas tem uma série de competências que eu instalo se eu desenvolver. Né? Daí, olhando para, finalizando a terceira escala, o T está do lado lógico, que é o pensador, e o F do lado emocional, que é o F, né? Como eu tomo e implemento decisões. São exatamente opostos. O segundo desafio, segundo Jung, é eu entender esse oposto, desenvolver esse oposto, não no sentido de instalá-lo definitivamente em mim, mas no sentido de, se eu estiver conversando com uma pessoa que é o meu oposto, eu vou entender e respeitar. Segundo, se eu precisar usar aquele jeito, eu uso facilmente sem estresse. Mas depois eu volto para o meu jeito natural de ser. Por quê? Isso nasce comigo e morre comigo. Eu não vou mudar isso. Mas se eu desenvolvo o oposto, eu tenho equilíbrio. Aí a relação vai ficar 10. Eu aprendo com ele aprende comigo, a gente vai trocando e vai ficando gostoso, vai ficando profundo, né? Vai ficando o companheirismo divino. Exatamente, essa semana eu ouvi de um casal, a esposa dizendo assim, nós dois somos completamente diferentes. Ele é o sol e eu sou a lua, Isso. mas nós somos muito parceiros. Isso. Para chegar nessa parceria com tantas diferenças... Levou um tempo. Levou um tempo. Levou, E uma assim, dose enorme de boa vontade, Isso. né? Eu quero entender eu quero. você. Olha a autointimação de novo, né? Eu quero, é importante, é significativo. Vou abrir mão de coisas minhas para poder entender o outro, mas depois eu vou ganhar alguma coisa que é o outro. Porque Né? a vida é um jogo, né? É o jogo. Os relacionamentos são jogos. Perfeito. E aí eu vou para a última escala. Mudou de tema de novo, esse tema agora é meu jeito de ser na vida. Meu jeitão, né? Meu estilo de vida. E aí eu tenho J's de julgamento, como a gente está vendo aí na tela, e P's de percepção. São opostos. Aí essa escala é mais conflitante ainda. Por quê? O J, ele é planejado, organizado, sistematizado. Como é isso? Ele tem lista para tudo. Ele tem lista para o supermercado, e é o mesmo supermercado, e ele já decorou as gôndolas. Ele entra do mesmo jeito. Entra aqui, vem aqui, e já sai no caixa. O J controla a vida, a dele e a dos outros. O alto índice de infartos é nos J's. Ele tem lista para arrumar mala. Ele tem lista para o que vai fazer no dia. Ele tem um caminho por onde ele vai para o trabalho. Ele tem um jeito de vestir, tem que ser a camisa por dentro da calça. O cinto está combinando com o sapato, com a correia do relógio, entendeu? O P é o oposto. O P é adaptável, flexível. Então, o P, qual o problema de deixar a camisa do lado de fora da calça? Ele vai sair, às vezes, uma meia é azul, outra é verde. Né? O J está sempre com um relógio olhando para o tempo. Ele tem um relógio no braço, um no celular, um no painel do carro, um na sala de trabalho, e ele vive o dia todo olhando para o relógio. O tempo e os compromissos estressam o J. Ele é estressado, né? Ele é impaciente, ansioso. O P não usa relógio, não usa carteira. Às vezes sai sem dinheiro, perde a sombrinha se ganhar uma, né? Esquece do tempo, chega atrasado no compromisso, né? Não deu para fazer isso, não tem problema, faz amanhã, não deu para fazer desse jeito, não tem problema, faz de outro. Adaptável, flexível. Nossa! Então, assim, os dois fazendo compras no supermercado é o auge do conflito. Né? Por quê? Eu costumo brincar dizendo, é o casal, ele J, ela P. Então, saíram no domingo, almoçaram fora, levaram as crianças ao parque, foi um domingo ótimo, e ele falou assim, nunca mais a gente jantou juntos, só os dois. Vamos fazer isso amanhã? E ela, adaptável, flexível, fala assim, ótimo, vamos sim. Aí ele fala, na segunda-feira o Jota, da hora que acorda até a hora que dorme, ele planeja. Então, ele vai para o trabalho, está ali, subiando, né? Segunda-feira, e pensa, última segunda-feira do mês, opa, a despensa já está vazia,
última segunda-feira, os shoppings estão promovendo, não é? Final de mês eles promovem, porque está todo mundo sem dinheiro e a mercadoria também está ficando velha. E aí ele já liga para casa e fala assim, pensei nisso e tive uma ideia, o que você acha? Em vez de nós irmos ao supermercado hoje, em vez de irmos jantar hoje, nós vamos ao supermercado. E ela é adaptável, flexível, não tem problema, a gente janta no outro dia. É compreensível, o P é muito compreensivo. E eles vão, combinam de sair. E aí ele fala imediatamente. Então, preste atenção à fala de Jota. Porque às 19 horas, 17 minutos e 15 segundos em ponto, eu estou passando na porta do prédio, como a garagem é ruim, eu nem entro, não desço. Eu estou caminhando, abro a porta, você pula no carro e a gente já vai. Ansiedade do Jota. Né? E ela, adaptável, flexível, ela concorda, aceita. Mas presta atenção, porque você... Não, eu já sei, na hora certa eu vou estar lá, né? E aí, na hora certa, ele está passando pela primeira vez. Nada. Liga no telefone, no celular dela. Onde fica o celular da mulher P? Sei lá, no fundo né? da bolsa, descarregado, deixou em casa, está no painel do carro. Dá até tema de filme, né? Somewhere in Time. E aí ele tenta o fixo, está ocupado. E ele dá outra volta no quarteirão e a mesma coisa, não consegue. Na terceira volta ele tem que descer. Estaciona o carro, já está muito zangado. Entra em casa, ela está envolta na toalha, ao telefone fixo. E ele diz, está vendo? Eu combinei com você e você... Olha, aqui, toma o telefone, esse problema é seu. Eu estava tentando resolver. Resolve que eu me visto rapidinho. Rapidinho ela se veste. Porque ela não combina nada. A mulher pela veste, só veste, né? O Jota está combinando tudo, até o que ninguém vê. E daí ela volta, ele está lá resolvendo, enfim, o clima já está criado, né? E ela, então, tá vendo? Você está me atrasando agora. Então, e daí, né? Clima já... Ele termina a ligação, entra no carro, quando chegam na avenida, ele fala assim, cadê a lista? Porque Jota tem que ter lista para o supermercado dela. Para que lista? Eu sei tudo que a gente precisa. Mas no mês passado, eu sei tudo, calma. Entenderam as diferenças? Tá bom. No meio do caminho, ela não fala com ele e continua planejando. E ele pensa assim, é absurdo. 2 adultos irem para o supermercado. Podia fazer o seguinte, enquanto você fica no supermercado, eu vou para o posto, porque o carro do Jota é impecável. Tem escovinha para limpar o pé, para não sujar o tapete. Não, o tanque não desce de combustível, não desce de meio. E ele vai lá e completa o de gasolina, o de álcool, do diesel, né, o de água, cristaliza o para-brisa. E aí ela fala, não, tudo bem, pode ir. Só, 1 hora no máximo, eu estou aqui de volta, você já me espera com as compras, eu abro a porta, você pula com as compras no carro, né, e a gente continua. Ela aceita. Ele volta, dá uma volta, 2, 3, nada. Ele entra no supermercado, zangado. E pensando que ela fez as compras no estilo J, que é o quê? Lista numa mão, calculadora na outra, carrinho na frente, entra nessa ala, o que está na lista, coloca no carrinho e arruma. Perecíveis, não perecíveis, limpeza, embaixo. E daí já vem na próxima, ele já saiu no caixa, rápido. E é só o que está na lista. A mulher P, existe pesquisa, o marketing faz pesquisa em cima da mulher P, né? Porque ela entra no supermercado e ela é muito curiosa. Ela já entra olhando a ponta de gôndola, que é o espaço mais caro do supermercado, por isso estão as novidades, né? Os lançamentos estão ali. Como também as promoções para enganar e vender mesmo. E daí ela bate o olho assim e fala, aquela garrafa ali parece um cristal tcheco, me deu uma ideia. Vou servir sábado como bacalhoada. Ela não sabe se é vinagre, vinho, o que tem dentro, né? Mas já deu a ideia, ela é criativa, é bonita, ela é muito criativa. E daí, não tinha bacalhau na lista. Ela procura, assim, está lá no final do supermercado. Ela corre lá, compra o bacalhau e pensa, bacalhau tem que ter azeite. Atravessa de volta para o outro lado e ela fica trançando o supermercado, né? Buscando as coisas da novidade. E enquanto ela trança, as novidades pulam no carrinho dela, porque ela ama novidades. Ela experimenta todos os lançamentos. E daí ele entra no supermercado para procurar a mulher dele e, de repente, o olho dele bate num carrinho que chama a atenção. E ele fala, quem foi a anta que arrumou esse carrinho? E ele levanta o olhar, é a mulher dele. Por quê? Ele diz, como é que você conseguiu colocar uma caixa com 12 latas de leite ninho em cima de uma embalagem de isopor com 12 ovos? E como que está a melancia em cima do pão de forma? E do lado tem uma garrafa de água sanitária vazando. O carrinho está todo assim, né? E aí é uma briga, eles discutem, vão para o caixa, aí o valor da compra é muito alto, porque novidade é cara, lançamento é caro. Tem outra briga no caixa, aí entram no carro para ir para casa, o carro está quase explodindo.
E assim que eles saem na avenida, ela fala, ih, esqueci. O pão, a manteiga, né? O que é óbvio que ela foi comprar não estava, porque as novidades substituíram. Então ele fala assim, não tem jeito, é uma briga, o carro explode. Eles chegam em casa e ele fala assim, vai literalmente tomar banho enquanto eu arrumo os armários da cozinha, pelo menos uma coisa bem feita. Tem que dizer que é literalmente então, esse banho. Vai tomar banho. Deixa só 4 minutos, Deise. 40 segundos para ir para o intervalo. Deise é minha assistente de produção, que está me dirigindo agora e dizendo, é hora do intervalo. A gente volta, não vai tomar banho, fica aí, aguarda a última parte dessa conversa de hoje, ainda vamos juntar esse povo. Afinal de contas, esses 2 indivíduos dessa compra ao supermercado, uma aventura, deveriam estar juntos ou nunca deveriam ter se encontrado na vida? Deveria ele estar com uma mulher muito semelhante a ele e ela, uma mulher muito semelhante, um marido muito semelhante a ela. Nós vamos para o intervalo e você fica falando dessa maneira e o apelido do meu marido é Jota, tá? Tá. Ele é o Jota. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Até já. As diferenças e os tipos psicológicos, como trabalhar isso na relação do casal. É o tema principal do programa de hoje, na nossa conversa boa, gostosa, uma aprendizagem linda com a professora, a doutora Kedma Nascimento. Vamos continuar? O que falta dizer? Vamos continuar. Então, só recapitulando, eu falei que extrovertido e introvertido, por exemplo, na relação íntima, na relação sexual, um quer a luz, o outro não. E o sensorial? Um quer tocar, né? Que é o sensorial. O intuitivo, ele vai inventando novas formas, criando novas formas. Então, um tem um jeito, claro, o outro está inventando sempre. O T e o F, o T e o F, o T é rápido. É o coelho, vai ser bom, não foi 7 coelhinhos e a coelha. Hã? Não deu tempo de entender. E o F, né? Ele precisa de preâmbulo, precisa de muito carinho, quem sabe de uma música, de uma flor. São diferentes, são opostos. E o JP não são diferentes, né? O J tudo organizado, preciso, né? A cama tem que estar arrumada de tal forma, né? O camisolo ou o pijama tem que estar de tal jeito, o ângulo é tal. Enquanto o P não. É assim, inspiração do momento, né? Cria, vai, caminha. Então, essas diferenças são difíceis na relação. Então, encerrando aí a escala JP, eu estava dando o exemplo daquele dos casal, dois, do casal, onde né? eu ficava Ou o tempo seja, inteiro pensando de que J ela está falando. É do meu marido? E é o J do julgamento, né? Bem, é um conflito. Chega no banheiro, é a mesma coisa. O J gosta do piso do banheiro, enxuta os tapetes, né, todos abertos, no lugar certo, as toalhas dobradas, penduradas, o papel higiênico recolhido, pontinha dobrada, a pia limpa, brilhando, nada na pia. O tubo de pasta tem que ser espremido de baixo para cima, tampado. E aí ele entra no banheiro, tem água no piso, os tapetes estão enrolados, ela está com a toalha no corpo, outra no cabelo, outra enxuga a cutis, se ele não tem nenhuma. Aí ele olha para a pia, tem secador, resto de pasta, né? O tubo de pasta lá espremido no meio, aberto, assim, chorando na pia. Né? Aí ele fala, olha, ele olha para o papel higiênico, está até o chão, sugando a água rapidamente do chão, né? E aí ele diz, se eu não tomar uma ducha gelada, agora eu mato essa mulher. E quando ele entra no banheiro, que ele vai abrir a torneira, o que está lá pendurada? A calcinha, lavada, mas está pendurada lá. Então, 2 telefones, um para o juiz, outro para o padre, né? Separação. É a escala mais conflitiva, realmente, essa é a mais pesada. Então, o Jung diz, das 4 escalas, com as 8 letrinhas que ele chama de preferências, você forma 16 tipos. Então, eu vou perguntar para você, Darlete. Antes, você me fez uma pergunta e eu vou responder. A pergunta foi assim, não é melhor, então, que 2 pessoas iguais se casem? Não, necessariamente não vai ser bom, porque elas começam a competir. Por exemplo, se as 2 são J, quem arruma melhor? Entenderam? É uma competição natural, quem que faz melhor. E aí, em cada preferência, vai haver um tipo de competição. Não tem o oposto para eu admirar, eu admiro o que o outro tem que eu não tenho. É isso que eu admiro. O que eu preciso fazer, o melhor é que eu tenha o oposto comigo. Mas que eu tenha a consciência, digo, eu preciso entender, respeitar e usar complementarmente. Com isso eu amadureço, eu cresço. Tem um sofrimento? Tem. Mas eu preciso querer o outro também. E lá na frente a gente tem um companheirismo maduro. Os opostos se atraem, sim, mesmo nos seres humanos.
Agora, eu preciso respeitar esse oposto. Bem, são 16 tipos. Você acha que na primeira escala sua letrinha é E ou I? E. E, extrovertida, muito bem. Na segunda escala, você é S, sensorial, ou N, intuitiva? N. N, criando, né, fazendo conexões, falando por metáforas, interpretando, olhando para o futuro sempre. Na terceira escala, você é T ou F? F. F, então, você é muito empática. E você está sempre olhando para o outro, né, entendendo o outro, caminhando com o outro, vendo o raciocínio dele indo junto. E na última escala, você é J ou P? P. P, adaptável, flexível, senão você não gostaria de trabalhar nisso que você faz, porque isso exige adaptação constante. Ainda mais, você não conseguiria conviver com o J. Porque o J é J, não é? O J é J. Então, o seu tipo é ENFP. Aí veja, se eu pudesse resumir o seu tipo em 3 palavras, vamos olhar na tela? Nós temos uma tabela com 16 tipos e cada tipo tem 3 palavrinhas que resumem o Quais são as 3 palavrinhas? Você está na terceira linha, terceiro quadrinho, né? ENFJ. Quais são as 3 palavrinhas que resumem o seu tipo? Então vamos lá saber qual é o meu tipinho. ENFP, curioso, incansável, independente. Coitado do Jota. E que ótimo para TV Novo Tempo. Fantástico, né? Quer dizer, conviver com uma pessoa como você é a pessoa que está sempre assim. E se? Achando soluções, novas soluções, criando, inovando, né? Se adaptando, flexibilizando. É ótimo conviver com uma pessoa assim. Uhum. O seu tipo oposto seria o ISTJ. É o primeiro tipo da escala. Dos sistemático, realista e organizado. Maridinho lindo, é assim. Então... Uhum. Claro que em 21 anos de casado já aprendemos muito uma coisa do outro, olha o né? equilíbrio, né? Olha o equilíbrio. E aí é muito engraçado porque Jung, ele deixa, na realidade, mais uma autora desse processo, Isabel Myers, ela fala das funny keys, que são frases engraçadas que falam de como o tipo é. Então, se a gente for primeiro para o ISTJ, que é o J, como é a frase engraçada que fala do tipo do J? Fazendo o que é preciso fazer, qualquer cor, desde que seja preta. Entendeu? Esse é o Ford. Qualquer um pode ter um carro, desde que seja preto e Ford. Agora, como é o seu? ENFJ. ENFJ, vamos ver. Viva e deixe viver. Então, vive a vida. Entendeu a diferença? Enquanto ele está controlando a vida, você está vivendo a vida. Né? Você vai viver mais que ele. Sinto muito, amor. E ele também diz assim, ele fala de preces, né? Cada tipo tem o seu jeito de rezar. Então, você pode passar, vamos passar um pouquinho mais aí na tela, e a gente vai ver a prece que rege a vida do ISTJ, como é. Deus, ajude-me a começar a me importar menos com pequenos detalhes a partir de amanhã, às 11 horas, 41 minutos e 34 segundos. Deu para entender? Ele controla mesmo, ele é preciso mesmo, né? Isso está errado, está certo? Não, não existe certo nem errado. Isso é o tipo dele. Ele precisa desenvolver as competências que são naturais desse tipo. E são competências para o processo de liderança, competências para o processo de gerenciamento de tarefas, mas também desenvolver o oposto para que ele tenha um equilíbrio. O equilíbrio é a competência emocional. O oposto seria o seu tipo. Conviver com você é aprender com você. Ao aprender com você, ele não vai deixar de ser quem ele é. Ele é o tipo dele, mas se ele precisa usar aquilo, ele já aprendeu com você. Usa bem, sem estresse, usa com competência. Qual é a sua prece? Vamos lá. Deus, ajude-me a manter a minha atenção em uma só coisa. Olha o avião. Olha o avião. Uma só coisa de cada vez. Ou seja, olha para tudo ao mesmo tempo, para essa, começa aquela, faz 30, né? Exatamente. E o Jota morre com isso. Meu marido já me proibiu, por exemplo, de comprar livros. Então, porque tem muitos livros ainda fechados, outros pela metade, porque eu não li todos ainda. Então.
Tem pessoas que você também separou, algumas personalidades conhecidas de determinar. Quem é o tipo do meu? Pois é, vamos ver, tem ver. um slide aqui, vamos olhar para esse slide, onde tem alguns exemplos antes das preces. É onde a gente tem exemplos de pessoas famosas por tipos, né? Vamos começar com o ISTJ? Vamos ver se o J gosta? Então, vamos ver uma pessoa famosa do tipo ISTJ, ok? O ex-presidente americano George Washington. Então, você é casada com um homem muito famoso, chique, né? E meu marido chama-se Washington também. Gente, ele é J e é Washington, né? Viram? Sem preconceitos. Sem preconceitos. Tem um grande estadista aí, não é? E do seu tipo, quem são as pessoas Deixa-me ver. O ex-presidente americano Ronald Reagan. Meg Ryan também. Uau, olha lá. Viu? Define bem. Define bem quem é o tipo. Tipinho. Amiga, como é que então se trabalha tudo isso, essas diferenças, esses desencontros, como que a gente amadurece para entender e conviver com isso? Pois é, a primeira coisa eu preciso querer saber qual é o meu tipo. E aí você deve estar se perguntando, vem cá, como é que eu faço para saber qual é o meu tipo? Primeiro a gente vai deixar esses slides aqui disponíveis, né, no site, mas existe um instrumento apropriado para ler isso aí, que é um instrumento da Filipelli. Você tem que ou dirigir-se a Filipelli, que é em São Paulo, no Rio de Janeiro, e dizer, eu quero fazer o meu instrumento, quero ver o meu tipo psicológico. Tem que ter uma pessoa qualificada, ou seja, que fez o desenvolvimento, a qualificação nessa teoria, para poder dar devolutiva. Eles não fazem só o teste e mandam para você. Tem que ter alguém que vai explicando o que é isso, olha como você é, deixa de ser, né? Então, você tem opção, você tem como acessar a isso. E aí, a próxima pergunta que você deve estar fazendo é assim, meu filho, adolescente, pode fazer, só adulto, a partir dos 18 anos? Agora, os terapeutas em consultório têm formas com jogos, brincadeiras de também decodificar o tipo das crianças. Mas não, a criança não faz o instrumento, não responde, porque isso é um questionário. Entendi. Você responde ao questionário, responde online, manda o questionário, vem para o qualificado o relatório, vem um relatório. E o qualificado, então, discute o relatório com você e você vai entendendo quem você é. E aí as fichas vão caindo. Agora eu sei o conflito daquele dia, agora eu entendi por que tal coisa dá certo. Então, eu vou me entendendo pelo meu tipo de personalidade, que é a primeira coisa que eu preciso entender na vida, no processo de autoconhecimento, de autoliderança, e eu vou entendendo os opostos que convivem comigo. Interessante dizer que nós não estamos falando de temperamentos, Não. Nós estamos falando de tipos psicológicos. Isso. É anterior ao temperamento, né? É a guia principal, assim. Agora, Kedma, nós estamos falando para massa, programa de rádio, televisão, estamos na internet, massa. Essas pessoas, na sua grande maioria, não vai ter a possibilidade, talvez, olha, eu generalizando, porque estamos falando para a massa, de fazer esse acompanhamento, de ter essa devolutiva, etc. Mas para que então serviu saber disso hoje? Para qual a utilidade do que fizemos hoje aqui no programa para a massa? Relacionamento interpessoal exige que eu entenda as diferenças, respeite as diferenças e use as diferenças complementarmente. E aí, esse relacionamento interpessoal não precisa ser do casal apenas, os irmãos numa casa, pai e mãe com os filhos, né? Amigos, colegas de trabalho. Eu passo 8 horas do meu dia, né, com um colega de trabalho que é o meu oposto. E eu não sei por que sempre dá conflito, porque ele quer fazer de um jeito, eu quero fazer de outro. E ele me critica, eu critico, eu faço, ele desmancha. Não, se a gente se entende e se respeita, eu estou fazendo uma coisa que é natural do meu tipo e está faltando uma que é natural dele, ele vem e complementa. Não, já trabalhamos juntos há tanto tempo que eu faço já o que ele faria. Não é? Talvez não faça tão bem quanto ele, mas eu já faço. E eu consigo, então, me organizar, eu consigo produzir. E as relações acontecem de forma madura. Por quê? Nos opostos, eu tenho o que o Jung está chamando de complementariedade, é um encontro. Relacionamento interpessoal é um encontro. O encontro com o outro exige, né, que eu esteja aberto para você, que eu saiba quem você é, que eu te respeite e que eu receba o mesmo de você. Aí a relação acontece bem. Se são iguais, vão competir e não vão crescer. E como a senhora White fala muito claramente, né? Deus fez opostos, fez diferentes para que houvesse o sofrimento e no sofrimento o crescimento.
O casamento foi feito para isso. Para sofrer e para crescer? É. E para depois ser feliz. Isso. É a relação, o sofrimento né? é a experiência do desencontro e a felicidade é o aprendizado que resulta no encontro. Né? É a experiência de ter que sair do meu lugar para entender o lugar do outro e, quem sabe, aprender com o outro e usar um pouco do que é dele, que não é natural para mim, não é confortável, né? É muito difícil, por exemplo, na última escala. A mulher J, ela quer o guarda-roupa dela arrumado, cabide para dentro, por cores, manga comprida para manga curta, gaveta disso, está tudo separado, sapateira. O P, que é o marido, chega, deixa a cueca na sala, o tênis na cozinha. Isso acaba com ela. Nossa, como ele é bagunçado, desorganizado. E aí tem uma discussão. Se ela tem um filho adolescente, que é P, ela briga com ele da hora que acorda até a hora que dorme, porque o quarto dele está desarrumado, porque está cheio de pôster, porque o sapato, a roupa suja está atrás da porta e ele está sem roupa para vestir. E o exercício de aprendizagem dela vai ser de que maneira? Respira fundo e... Como que é isso? Não, aí os dois têm que abrir mão. Há um fervilhar Isso. aqui de emoções nela, uma raiva, uma vontade de... entende? E aí? Então, tem limite aí agora. Eu estou educando o meu filho. Ele precisa saber que tem um cesto de roupa suja. E que se ele deixar a roupa atrás da porta, eu não vou lavar. E ele vai ficar sem roupa. Então, não custa colocar no cesto roupa suja. Como também o hábito que a mulher provoca no homem. Ela faz tudo. E ele continua o dependente, né? o paparicado pela mãe. Não tem o cesto de roupa suja, tem o lugar do tênis. Mas agora, aí você está falando do limite, da coisa inteligente, estou falando da J organizando o espaço do P. Mas você está falando no aspecto saudável, do organizando e tal. Só que, e essa agonia do querer tudo, mas nem tudo vai estar em ordem o tempo todo. Então, ela é uma sofredora. É sofredora. E mais, ela tem que, então, entendendo que ele é P e que o P não coloca as coisas em ordem, ele coloca lá e ele sabe onde está. Tem a organização dele, que é oposta à organização dela. Ela tem, entendendo isso, que parar de sofrer. Ela não vai deixar que a bagunça se instale. Por isso, vai colocar o limite. O cesto de roupa suja é um limite. Né? A sapateira é um limite. Mas o quarto dele é o quarto dele. Ela não vai deixar criar bicho. Mas deixa ele viver o espaço dele no quarto dele. Só que as coisas têm... As coisas que dizem respeito a ela e a casa, ele vai respeitar também. Então, a chamada aí é para um crescimento e num equilíbrio, né? Isso, encontrar perfeito. A proximidade ali no equilíbrio. Você não deixa de ser quem você é. Não. Você não se desprende da tua origem, da tua natureza. Não. Mas você aprende, eu você cresce. Caminho para o lado do outro, né? Um pouco, e o outro caminha para o meu lado, e a gente tem um lugar de encontro. Tem um ponto de encontro. Ah, que delícia. Amiga, obrigada por hoje, viu? Foi um prazer. Muito bom. Dá para fazer um resumo de 30 segundos, assim, para chamar a atenção? De 30 segundos. Então, Jung foi muito feliz quando ele criou a teoria dos tipos psicológicos em 4 escalas e por temas, como eu me energizo, como eu percebo as coisas, como eu tomo e implemento decisões, como é o meu estilo de vida. E a partir daí eu tenho um tipo psicológico que é extremamente importante, nasceu comigo, vai morrer comigo e que precisa aprender a conviver com os tipos opostos para que as diferenças somadas façam a diferença. Mas é muito inteligente, produtiva. Em 30 segundos diz todo um programa. Isso. Muito obrigada. Foi inspiração por você. Linda, Deus te abençoe, Amém, Deus abençoe a você todos. também. Não é isso que Deus pede da gente? Nos tirar do conforto, da mesmice, da coisa qualquer e nos fazer conscientes de um processo muito especial que Ele quer fazer conosco? Ele nos faz pelo aprendizado de todas as maneiras, usando do sofrimento, usando da adversidade, mas sempre usando da misericórdia e da compaixão. Tenha compaixão do outro, olhe para o outro com um pouco mais de compaixão, tenha compaixão de si mesmos. Vamos sendo mais humanos, mais íntegros, mais inteiros, mais felizes, como casal, principalmente, que foi o tema de hoje, pensando em você, casal. Que Deus te abençoe. Até semana que vem, mais um Sem Tabus. Até lá.